Eu acredito que você já está ansioso para dar continuidade à oficina sobre a proposta à cultura do cancelamento. Eu também, acredite. Mas eu quero fazer uma oficina bem especial. Eu quero fazer uma oficina bem detalhada. Cada oficina que eu estou preparando para vocês é com muito carinho, é com muito amor. Eu estou pensando em cada parte da estrutura do texto. Nas minhas oficinas de redação, você aprende tudo o que precisa sobre texto produzindo. Eu vou pedir a você que copie os modelos, não que copie tudo que eu coloco, mas copie a ideia, imite, é uma imitação. Daqui a uns tempos você vai entender tudo sobre texto. Hoje eu quero falar sobre a divisão de períodos. E para isso eu vou usar um pouquinho de gramática. Eu não quero encher a paciência de vocês com uma aula de gramática, mas eu quero mostrar essa ideia de divisão de períodos. Por quê? Quando chega na hora da oficina, eu divido os períodos e vou falando, olha, o período tal, divide em 3 períodos, divide em 4 períodos e assim por diante. Só lembrando que eu sou a professora Marijane Fernandes, eu sou professora de língua portuguesa há muito tempo. Já trabalhei em muitas escolas, em muitos cursinhos também por aí. Hoje eu trabalho em um cursinho bem especial e trabalho com as minhas salas de redação. Faço correção de redação também. E aqui no canal eu estou trabalhando com redação, com literatura, com gramática, com tudo que você precisa para se dar bem na prova de vestibular e também de concurso público. Mas hoje eu quero falar sobre divisão de períodos. Você vai acompanhar aí comigo e você vai verificar a diferença de um período simples para um período composto. Um período simples é quando possui apenas uma oração. Todo período eu encerro uma ideia. Eu posso encerrar uma ideia com uma oração ou com mais de uma oração. Quando eu uso apenas uma oração, esse período é simples. É um período que ele pode ser mais curto. Ou eu posso encerrar uma ideia com um período composto com mais de uma oração. Por que eu falei que ele pode ser mais curto o período simples? Porque para cada uma oração há um verbo. O que define a oração é o verbo. O verbo ou a locução verbal. Uma locução verbal, eu tenho mais de um verbo que equivale por um único verbo. Ou seja, eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal que equivale por um verbo. É uma locução verbal. Para cada oração, um verbo ou uma locução verbal. Quando eu tenho um período composto, eu tenho mais de uma oração. Então, eu vou verificar quantos verbos eu tenho naquele período. Por isso que o período se diz composto. Mas, às vezes, a pessoa pode estender o período com apenas um verbo. E pode ser um período simples, mas ficou um período longo. Por que é importante essa questão do período na redação? Primeiramente, o parágrafo eu vou dividir por períodos. O que assinala o fim de um período é um ponto, o que nós de primeiro chamávamos de ponto seguido, que é apenas um ponto. Ou um ponto de interrogação ou um ponto de exclamação e às vezes até mesmo o uso de reticências. Só que no texto dissertativo argumentativo, eu tenho um texto que ele é mais formal e dificilmente eu vou usar um ponto de exclamação. Estou dizendo dificilmente porque o texto é dinâmico e existem várias situações que eu devo levar em conta. Às vezes eu posso encerrar com um ponto de interrogação e é muito raro usar reticências. Eu tenho que tomar cuidado, mas eu faço divisão de períodos, é o que marca a paragrafação. Em todo parágrafo nós devemos dividir os períodos. Numa introdução, como ela é menor e a conclusão também é menor que os parágrafos de desenvolvimento, muitas vezes numa introdução ou numa conclusão eu devo colocar menos períodos do que no desenvolvimento, mas também não é regra. Você vai verificar que nos modelos de estrutura que eu trabalho vai ser bem variado o número de períodos, mas eu tenho que aprender quando eu encerro uma ideia e quando eu não encerro uma ideia. No modelo que eu estou mostrando para você, na primeira oração do Demócrito, diz o seguinte:
A ignorância do bem é a causa do mal. Nós temos um único verbo, o verbo ser. Eu tenho apenas uma oração, por isso eu tenho um período simples. A oração do período simples se chama oração absoluta, porque ela está sozinha. No próximo exemplo, você vai verificar que eu tenho um período simples, ele está longo, é do Érico Veríssimo, ele está longo, ele tem apenas um verbo, mas ele deu uma boa enfeitada. Ele diz: na esplanada do museu, alongavam-se cada vez mais sobre as lajes as sombras das estátuas de pedra de mandarins d'antanho. Eu tenho apenas um verbo, alongavam-se. Se eu tenho apenas um verbo, eu tenho um período simples. E ele colocou um monte de palavras. Um período simples que ficou longo. Mas ele fechou a ideia aí quando ele colocou este período. Nós vamos verificar que a ordem direta da oração é quando eu coloco sujeito, mais verbo, mais complemento do verbo, se tiver, que é o objeto direto e o objeto indireto, e o adjunto adverbial. Existem vários tipos de predicados. Eu estou falando aí de um predicado verbal. Quando eu mudo a ordem de um desses termos, por exemplo, eu trago o adjunto adverbial lá para frente do sujeito, eu tiro o adjunto adverbial do lugar dele, eu mudei a ordem da oração. Ficou aí na ordem inversa. É quando vai haver a implicação de usar ou não vírgula. Este período do Érico Veríssimo, embora ele não utilize vírgula, mas quando eu tenho na esplanada do museu, eu tenho aí um adjunto adverbial de lugar e ele está longo, deveria ter uma vírgula. Ele não colocou, é obra literária, ele faz do jeito que ele quiser, mas mudou a ordem do adjunto adverbial. Deveria estar pela ordem lá no final da oração. Se eu trago para frente, deveria colocar uma vírgula. Mas eu quero dizer que ele fechou a ideia dele com uma única oração, com um período simples, com uma oração absoluta. Um outro exemplo do José de Alencar, que era um escritor do romantismo, ele diz: breve desapareceram os 2 guerreiros entre as árvores. Tenho apenas um verbo, desaparecer. Eu tenho um período simples, eu tenho apenas uma oração e é uma oração absoluta. Os 2 guerreiros, aqui na frase do José de Alencar, é o sujeito, ele vem depois do verbo. No geral, quando ele vem depois do verbo, ele está na ordem inversa, mas eu também não coloco a vírgula. Vamos agora ao modelo do período composto. Já sabemos que o período composto é quando eu tenho mais de um verbo. No exemplo do Machado de Assis, diz o seguinte: o gato não nos afaga, vírgula, afaga-se em nós. Nós temos 2 orações, porque tem na primeira oração afaga, o verbo afagar, e na segunda ele diz afaga-se. Ele repete este verbo, mas ele completa o período dele quando ele termina afaga-se em nós. Ele não completou quando ele disse o gato não nos afaga. Ele poderia completar se ele quisesse dizer, olha, o gato não nos afaga, ponto. Seria um período simples, mas ele quis completar a ideia dele. E ele colocou entre orações coordenadas. O que são orações coordenadas? Assindéticas. São orações que não apresentam no início dela conjunções. Elas estão paralelas, apenas divididas por uma vírgula. Mas eu tenho um período composto. Eu tenho a primeira oração, o gato não nos afaga, e a segunda oração, afaga-se a nós. Um período composto. Ele encerrou aí quando colocou as 2 orações. No segundo exemplo, nós temos o seguinte. Vamos ver o modelo com uma locução verbal. O líder Xanana Guzmão disse, olha o primeiro verbo. Quem diz algo a alguém ou para alguém. Aqui só tem este algo, tem um complemento do verbo, que é o objeto direto, porque quem diz algo. Não tem o objeto indireto. Só que esse objeto direto, ele está em forma de oração. Por que ele está em forma de oração? Porque este algo que ele diz é que a língua portuguesa será adotada oficialmente no Timor-Leste. Completou o verbo disse. Na primeira oração, o líder Xanana Guzmão disse, nós temos a oração principal. E a oração que vem está presa nesta oração principal. Por quê? Completa o sentido dela. É a chamada oração subordinada. E ela é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque ela tem a função de objeto direto. Ela completa o sentido do verbo disse. É oração porque tem uma locução verbal. Será adotada. Eu tenho o verbo será, que é o verbo auxiliar, e o adotada, que é o verbo principal. Numa locução verbal,
principal, o verbo principal, ele detém a ação propriamente dita da oração. Este verbo principal, ele pode estar ou no infinitivo, que são aqueles verbos terminados em AR, ER e IR, ou no gerúndio, que são os verbos terminados em NDO, servindo, cantando, ou no particípio, que é o caso aqui de adotada, terminado em ada, ido, adotada, partido e assim por diante. Mas nós temos uma locução verbal. E essa locução verbal, ela equivale por um verbo. Eu tenho um período com duas orações. Eu tenho um período composto. Se ele tivesse dito, o líder Xanana Guzmão disse, e terminasse aí, o período estaria incompleto. Porque o que foi que ele disse? Precisaria completar este período. Já não daria para terminar apenas no verbo disse. Se ele tivesse dito, o líder Xanana Guzmão disse algo sobre a língua portuguesa, seria apenas um período simples. Por quê? Eu não colocaria um verbo no objeto direto, mas à medida que colocou um verbo no objeto direto, deixou de ser um objeto direto simples e passou a ser um objeto direto oracional. Próximo exemplo, que nós devemos tomar cuidado. Eu tenho aqui dois verbos bem próximos. Não convém procederes assim. Eu tenho um verbo convém e eu tenho um verbo procederes. Aí você vai dizer, professora, dois verbos próximos. Eu tenho uma locução verbal? Não, aqui não há uma locução verbal. Eu tenho dois verbos separados e eu tenho aqui um período composto. Eu não tenho um período simples. Na oração não convém, eu tenho a oração principal. Quando eu digo procederes assim, isso não convém. Procederes assim exerce a função de sujeito. Isso não convém. O verbo aqui convém, ele é um verbo intransitivo, que ele não precisa de complemento. Procederes assim não convém. Eu tenho um sujeito oracional. E esse procederes, ele está no verbo infinitivo. Só que o infinitivo conjugado, o infinitivo pessoal, o infinitivo que tem sujeito e o sujeito está oculto, que seria o sujeito tu. Eu tenho um período composto porque esta oração, que é um sujeito, ela está reduzida de infinitivo. E muitas vezes os alunos podem confundir, mas é um período composto. Observaram como ficou pequeno? Diferente daquele outro período, que eu disse que era um período simples, mas ele estava bem grande. Pois é, o texto ele é dinâmico, eu tenho que avaliar em cima dos verbos. Se tem apenas um verbo, é um período simples. Se tem mais de um verbo ou locução verbal, é um período composto. Eu tenho que aprender mesmo o que é uma locução verbal, que é um verbo auxiliar, mais um verbo principal, ou quando eu tenho uma oração que ela está reduzida. Parece locução verbal, mas não é. Vamos ao próximo exemplo. Até hoje não me agrada ver uma ave prisioneira. Eu tenho aqui um período composto porque ver uma ave prisioneira é um sujeito oracional. Isso, ver uma ave prisioneira, não me agrada. Cadê o complemento do verbo agradar? É o me. Não agrada a mim. Este me aí não agrada a alguém. Me é o complemento do verbo agradar. Eu tenho aqui ver uma ave prisioneira, um sujeito oracional que também está reduzido do infinitivo. Mais adiante eu quero mostrar para vocês um modelo de introdução dividida por períodos e colocando os termos gramaticais. Esta oração é uma oração que eu vou usar também como modelo na oficina sobre a cultura do cancelamento. No primeiro período diz o seguinte: na filosofia ceticista, vírgula, por que uma vírgula? Porque eu tenho uma adjunta adverbial na ordem inversa. O motor da vida é a capacidade de questionar. Este é um verbo. E questionar é outro verbo no infinitivo. Já vi, embora você não entenda tanto de períodos, você pode estar se questionando, ai professora, eu não sei o que é oração subordinada, coordenada, você pode até não saber, mas você deve saber que é um verbo e questionar é outro verbo, já tem um período composto, mas você não encerrou a ideia aí, você ainda vai colocar uma explicação. Esta explicação ela vai ser introduzida pelo pois, vírgula, pois. Quando eu tenho um pois, eu já inicio uma oração que ela é coordenada, sindética, explicativa, porque o pois pode ser uma conjunção explicativa, e no caso aqui que vai dar a explicação, pois para o cético a vida perde o sentido caso não haja perguntas. E dentro desse pois eu tenho dois verbos,
dentro dessa oração explicativa, que é o verbo perde e o verbo haja. Eu tenho neste período inicial da minha introdução um período composto, porque já me apresentou vários verbos. Neste período todo, na primeira oração, quando eu digo na filosofia ceticista o motor da vida é a capacidade de questionar, eu coloquei o adjunto adverbial na ordem inversa, por isso eu usei uma vírgula. Quando eu digo o motor da vida é o sujeito do verbo ser, que é o verbo é. O motor da vida é a capacidade. Esse a capacidade é um predicativo do sujeito, porque é a característica dele. E mostrou que este verbo é um verbo de ligação, que é um verbo que liga a característica do sujeito ao sujeito. Só que o predicativo do sujeito, ele traz um complemento. Quem tem a capacidade de alguma coisa. Esse complemento do substantivo capacidade é um complemento nominal, só que ele está em forma de oração. É um complemento nominal oracional. Por que ele está em forma de oração? Porque ele é um verbo, questionar, capacidade de questionar. Pronto. Quando chega na próxima oração, que é iniciada pela conjunção pois, nós temos uma grande oração, que ela é coordenada explicativa, e dentro dela eu tenho outras orações. Então, quando digo, pois, para o cético, a vida perde o sentido. Eu tenho aí uma oração principal. Por que eu tenho uma oração principal? Porque quando diz caso não haja perguntas, esse caso é uma conjunção condicional. Colocou uma condição. A condição para a vida perder o sentido é caso não haja perguntas. Tá vendo? A gramática ela está em todo canto. Então, tenho aí um período inicial da introdução. No próximo período, começa por nesse contexto. Nesse contexto é um conectivo, é uma coesão que serve para dar sequência entre um período e outro. Eu não deixei o período solto. Nesse contexto, ou seja, diante de tudo isso que eu informei, a cultura do cancelamento traz, olha o verbo traz, consigo perguntas exageradas, vírgula, resultando é outro verbo que está no gerúndio, resultando na sociedade. Esse na sociedade está entre vírgulas porque é um adjunto adverbial que está na ordem inversa. Na sociedade, o local, o adjunto adverbial, ele sempre vai indicar uma circunstância de lugar, de tempo, de condição e assim por diante, resultando na sociedade, na deturpação da realidade, na falta de criticidade acerca de temas relevantes. Aí você vai dizer, tanto na, não é, professora? Ficou com um monte de na, porque resultando em alguma coisa, resultando na deturpação da realidade e na falta de criticidade acerca de temas relevantes. Resultando, esse na deturpação é complemento do verbo resultando. Terminei aí o meu segundo período. No próximo período, que eu vou encerrar a introdução, eu coloco assim. Este assim é o conectivo conclusivo, para mostrar que eu estou encerrando o meu parágrafo de introdução. Assim, é preciso analisar a questão. Quando eu digo é preciso, é verbo de ligação. Preciso é predicativo do sujeito. Falta o sujeito. Cadê o sujeito? O sujeito é analisar a questão. Isso é preciso. Só que o verbo analisar, ele é um verbo que está no infinitivo. Eu tenho um sujeito oracional. Tá bem curtinho, assim é preciso analisar a questão. Período bem curtinho, mas é um período composto. Nós vamos verificar que aqui tem uma introdução dividida em 3 períodos, porque em cada período eu encerro uma ideia. E você deve verificar que para iniciar o próximo período eu sempre coloco um conectivo, uma coesão, que a coesão ela serve para ligar um período e outro, e ela também está dentro do período, porque ela também serve para ligar as palavras dentro do período. Uma coesão pode ser uma conjunção, pode ser uma preposição, às vezes um advérbio, um pronome, tem muitas coisas que servem de coesão. Eu tenho um parágrafo de introdução
dividido em períodos. É essa divisão de períodos que eu vou cobrar na oficina. É claro que quando você estiver fazendo a oficina, eu não vou cobrar para que você use a gramática como eu usei aqui. Por favor, não fique agoniado com essa explicação em cima de gramática. Estou pretendendo dar continuidade ao assunto de gramática que eu comecei sobre fonologia. Já enumerei as aulas, né? Aula 1, 2, 3, eu vou dar continuidade, vou passar por toda a gramática. E se você estudar no meu canal sobre gramática, fonologia, se você tiver a paciência de seguir, vai chegar um momento que eu vou trabalhar a sintaxe e você vai ficar uma fera na língua portuguesa. E olha, ajuda muito. Saber gramática ajuda muito para escrever bem. Então, se você está se projetando aí o vestibular lá para novembro, ou você quer estudar um ano, está querendo um curso mais concorrido, tenha um pouquinho de paciência, fica comigo e estuda comigo, que vai dar certo, tá bom? Na próxima aula, nós já vamos começar a introdução sobre a cultura do cancelamento. Não pula as aulas. Segue de uma por uma, tá certo? Até mais!